Groenlândia, a maior ilha do mundo. Um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca. Localizado entre o Oceano Atlântico Norte e o Oceano Ártico. Este é o enigmático território, onde paisagens geladas encontram a rica cultura inuit. Essa é uma terra de extremos, onde a vastidão branca do gelo encontra o azul profundo dos oceanos. Com uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mas com uma população de apenas 56 mil habitantes, esta ilha é um exemplo de como a natureza pode ser imensa e impressionante. A vida na Groenlândia é uma dança constante com a natureza. Os habitantes, em grande parte inuit, desenvolveram uma cultura rica, adaptada a um dos climas mais rigorosos do planeta. A Groenlândia é também um lugar de rara beleza natural, com fiordes majestosos e montanhas cobertas de neve. As paisagens espetaculares e a vida selvagem abundante fazem deste um destino dos sonhos para aventureiros e cientistas. Então, tá eu e o GG aqui no aeroporto da Islândia para pegar o voo para Groenlândia. Acabaram de abrir o portão aqui. A Groenlândia existe ainda, será? E assim, cara, só tá nós aqui. Será que só vai ter nós dois no voo? E aí, GG, tá pronto pra uma aventura? Enfim, é Groenlândia, velho. Chegamos na Groenlândia, cara, e olha, esse aqui é o aeroporto, acabamos de sair do aeroporto e olha, não tem mais nada aqui, cara, é uma ilha no meio do nada e a gente tá indo em direção àquele prédio azul lá, do hotel da ilha, né? Só tem isso, cara, o aeroporto e o hotel lá, então vamos lá. E só tem essa estrada aqui, se eu não me engano. E o meio de transporte aqui, ó, é aquilo lá atrás, ó, o helicóptero. São 6h30 da tarde agora. Não está fazendo tanto frio assim. Acho que deve estar fazendo uns 10 graus só. E eu achei que ia estar extremamente frio, mas lembrando, é junho, começo de verão. Então deve ser por isso que não tá fazendo tanto frio. Mas quem sabe mais à noite com certeza vai fazer frio. À noite não, né? Porque aqui não anoitece também não. Só anoitece no inverno. Agora sim já consigo ver o hotel lá na frente. Não era esse outro prédio azul aqui, que me falaram que era uma grande casa azul, que era o hotel. E essa ilha de Kulusuk é isso só. Esse hotel aí e o aeroporto. E o negócio aqui é pegar um barco para ir para outra ilha.
Porque essa ilha aqui é praticamente o aeroporto, né? Dessa região aqui. Nem acredito que eu tô na Groenlândia, cara. Eu nunca imaginei que um dia na vida eu vim aqui. Loucura isso. Não tem ninguém aí, cara? Sei lá agora, né, cara? Detalhe, o único hotel da ilha. Tô feliz que conseguimos entrar no hotel, porque tava tudo fechado. Batíamos na porta e nada, e finalmente conseguimos entrar. O negócio é que o hotel é a única coisa que tem na ilha, né? Então, o restaurante do hotel é o único lugar que tem pra comer também. Boa noite. Boa noite. Thank you. Como tem muito urso polar, o pessoal aqui tudo anda armado, cara. Quem entra aqui no hotel tem que deixar a arma ali, ó. E agora, vamos dar uma voltinha aqui na ilha. Esse hotel aqui ele é meio afastado de tudo. Descobrimos que tem uma vilazinha mesmo nessa ilha, mas tem que andar uns 20 minutos para chegar lá. Só temos que tomar cuidado com os ursos polar, porque a gente não trouxe espingarda. E essa pequena ilha aqui da Groenlândia tem apenas 195 habitantes, cara. Hoje 197, né? O meio de transporte aqui é esses quadriciclos aqui, mais nada. E claro que no inverno é aquelas motos de neve, né? A gente decidiu vir pra cá, pra Groenlândia, porque a gente estava na Islândia e percebeu que a Groenlândia não é tão longe assim da Islândia. Então, com um pequeno voo de apenas 1h30, a gente chegou aqui da Groenlândia. O leste é a região menos explorada da Groenlândia, sendo que a capital e as cidades mais importantes do país estão todas no oeste. Então esse lado aqui da Groenlândia, ele é bem pouco explorado e é por isso que eu achei muito interessante a gente vir para cá. E a gente vai ficar hoje à noite aqui nessa ilha que se chama Kulusuk. E amanhã nós vamos pegar um helicóptero até uma outra ilha bem perto daqui que se chama Tasiilaq. A razão que a gente vai pegar um helicóptero é porque o mar está parcialmente congelado, cheio de icebergs. Normalmente as pessoas vão de barco até essa outra ilha, mas como não tem essa opção, a gente teve que reservar um helicóptero. E foi muito legal. Que vai ser muito legal, com certeza, para ir até essa outra ilha. E bem ali, ó, é o cemitério da ilha. E ali na frente está a vilazinha de Kulusuk. Já estamos quase chegando. E atrás está cheio de cachorros. Eu acho que são os cachorros que são usados para puxar os trenós.
from fishing. No, just on summer. Salmon? Germany. Ah, okay. Most is fishing. What's your name? Nico. Nico. Nice to meet you. Hugo. This is Luis. Nice to meet you, Nico. Yeah, good weather for... Good weather, né? A gente conheceu aquele senhor lá, Nico, né? O nome dele? Nico. É habitante aqui da vila e ele falou que aqui o pessoal vive mais da pesca do salmão. Para ver que todas as casinhas, ó, tem um trenó na frente e um cachorro. Que eu acho que no inverno deve ser assim que eles se locomovem por aqui, né? Pelo que eu vi ali atrás, um barquinho tentando chegar bem no porto ali e travando nas pedras de gelo, meu. A navegação é bem difícil aqui. E agora nem tá tão frio, né, gente? Não tá, cara, porque não tem vento. Tá 2 graus, mas sem vento tá uma delícia. É, deve estar uns 2, 3 graus mais ou menos. Tá tranquilo. E olha que não é só maravilhas não, viu? Como todo lugar. Tá vendo ali? É um lixão. E lá atrás, lá embaixo, fica a escola de Kulosuke. É isso então, isso aqui é Kulosuke e parece uma vila deserta. Vimos alguns habitantes apenas, aquele senhor e mais 2 mulheres ali sentadas no banco. Como vocês podem ver, o mar está quase que completamente congelado, meu. Agora vocês entendem por que não tem como ir para outra ilha de barco e tem que pagar um helicóptero. Olha lá, o GG vai jogar uma pedra no gelo para ver o que vai acontecer. É, realmente está congelado. Thank you, guys. The economy here is hunter and fishing. No, not really, because most people have a job, like at the airport, Ah, at the I see. hotel. Ah, okay, Yeah, okay. there's more jobs here Okay. than all the other villages. I see. What they hunt? Seal, Seals. Seal. Yeah. whales, Whales, fish, fish. yeah, different kind of Okay. Bears. what? Bears. Bears, yeah. It's common to see the bears around here. You Yeah. see bear? Yes. We saw it, when was it? 2 weeks, 3 weeks ago. 3 weeks ago. There was a polar bear Big one or? with the cup. A gente ganhou uma carona do pessoal do hotel, muito simpático, e ela falou que a maioria das pessoas aqui da ilha, na verdade, tem empregos diferentes. Tem muitas pessoas que trabalham no aeroporto, alguns que trabalham no hotel, tem a escola. Apesar de ser uma ilha tão pequena, tem vários tipos de emprego. Na Groenlândia existem 3 tipos de idioma: o groenlandês do norte,
do leste e do oeste. Aqui no leste, o groenlandês leste é falado por apenas 3.000 pessoas, uma língua realmente especial. Esse ali é o nosso hotel, cara, o único da ilha. Nessa foto aqui a gente consegue ver que estamos a apenas alguns quilômetros do Círculo Polar Ártico. Debaixo de todo esse gelo, o que não deve ter? Quem sabe estruturas de outras civilizações antigas de milhões de anos atrás. Esse gelo nunca derreteu desde que a gente está aqui nesse planeta, né? E aí tá o GG comendo o café da manhã, que é incluído aqui no hotel, claro, porque não existe outro lugar na ilha para comer. E olha só, aqui não tem muita opção para comer não, né, na ilha. É peixe ou peixe ou peixe. Nesse prato aí do GG, ó, tem salmão, tem outro tipo de peixe, que eu não sei qual é, ovo E outro salmão defumado também. salmão defumado, salmão normal e um croissant, né? É isso aí. O croissant é pescado aqui também. Mais um dia na Groenlândia. Tá fazendo um lindo dia para variar. Agora são 10 da manhã. Já fizemos o check-out do hotel aqui, mas o nosso helicóptero é só às 3 da tarde. E esses povos originários aqui da Groenlândia são os esquimós. Eles não gostam muito de ser chamados de esquimós, porque esquimó significa comedores de carne crua. O nome desse povo, na verdade, se chama Inuits. E os Inuits, eles são descendentes de uns outros povos que são os Tulis. E os povos Tulis, eles surgiram nessa região aqui e no Alasca mais de 1000 anos atrás. E eles se separaram de outros grupos também, que também vinham do Canadá. E eles se separaram de outros povos que se chamavam Aleuts. E os Aleuts, cara, eles são de lá de 4.000 anos atrás. Então a Groenlândia, apesar de ser um lugar remoto e pouco habitado, ele já vem sendo habitado há muito tempo mesmo. Aqui o hotel tá levando a gente de van até o aeroporto pra gente pegar o helicóptero para a próxima ilha, Tasiilaq. Isso aí, vamos lá. Partiu Tasiilaq agora. E o helicóptero só pra gente, cara. Eu, o GG e o piloto.
assim chegamos em Tasiilaq, uma nova ilha aqui para ser explorada na Groenlândia. Aí vem chegando todas as malas de helicóptero. 2 malas. Quanto a esse voo, a gente já comprou a ida e a volta. E a gente pagou R$1.500 cada pela ida e a volta. Assim, é caro, mas olha, uma experiência para a vida. Eu acho que eu nunca vou me arrepender de ter pago isso, porque eu tô num lugar incrível que talvez eu nunca mais vou ter oportunidade na vida de conhecer. Então eu não me arrependo de ter gasto nem um centavo disso. E agora o hotel que a gente já reservou aqui nessa ilha veio buscar a gente com uma van e tá levando a gente lá. Vamos fazer o check-in aqui nesse hotel e tá bem bonito esse hotel, hein? E nesse quarto aqui a gente tá pagando em torno de R$300 por dia. Cada um de nós. Cada um. Aqui é a sala social do hotel, coisa mais linda, cara. Agora vamos dar uma voltinha aqui nessa linda vila que é Tasiilaq ou Tasiilaq. Essa pequena vila de Tasiilaq, ela tem apenas 2.000 habitantes e ela é um pouco maior, né, que Kulusuk, que tinha 195 só, né? E aqui as opções turísticas, né? Seria passeios de barco, mas o mar tá cheio de icebergs e não vai dar para fazer o passeio de barco. Quem sabe amanhã ou os outros dias a gente consiga fazer algum passeio de barco, né? Mas por enquanto a gente vai ficar só dando uma volta aqui na pequena vila. O que você tá comendo aí, GG? Macarrãozinho com frango. Tá bom, gostoso. Cervejinha daqui, ó. Essas casinhas coloridas com esse mar cheio de iceberg tá assim cinematográfico. Achei que eu ia achar gelo bonito, mas olha, pela primeira vez eu diria que é um lindo iceberg.
Agora são exatamente 10h30 da noite e a gente vai sair agora porque a gente ficou sabendo que tem um bar aqui nessa cidade, exatamente. Um bar. Impressionante. O bar. Impressionante porque é uma cidade de 2.000 habitantes, tem que ter um bar, né? E ainda por cima, hoje, por ser sábado, tem música ao vivo. Então a gente vai lá conferir e tomar uma cerveja para comemorar. Vamos lá. Estamos pagando a entrada do Fandango aqui, ó. Thank you, guys. E eu perguntei pra eles aqui, vocês não estão com frio? Porque a galera aqui de camiseta, meu. Não, tá calor, eles falam. Say hello, Brasil. Hello, Brazil. If they came Pitcherac storm, it's very hard. Because the house is built on the stone. Yes. Ele tá falando aqui que a casa dele é feita no aquela lá, branca, lá em cima. E foi muito difícil construir porque foi construída na pedra, cara. Whoa. I was building from my mom and my pop. It's built the house. Oh, Nice. fine. Yeah. And you was dancing with your mother. Yes, I am. She's 74 years old. Cool. I'm 55 years old. 55? Yes. Whoa. No, Because looks like also young. I think I'm looking good because I dancing. Aqui que ele tá dançando com a mãe dele hoje. Ele tem 55 anos e a mãe dele tem 75, cara. Nice to meet you. Nice to meet you, my Acabamos de sair do bar agora. E que noite incrível, viu? Já são 1 da manhã. E é lógico, aqui na Groenlândia não anoitece no verão. E incrível sair do bar 1 da manhã e tá dia, né? A gente conheceu várias pessoas, todas daqui da vila, né? De Tasiilaq. E a gente conheceu o Matias também, que é caçador, né? Aqui na região. E cara, 2 da manhã agora e 2, né? Acho 1 que da 2, manhã agora. 1 da manhã. Rapaz do céu, ó. A noite continuou, a gente não tá indo embora porque acabou. A banda tá tocando e torando pau ainda lá. E esse trocadilho, ele não poderia ser melhor empregado. Aqui são 24 horas de dia, inclusive à noite. Até parece que a gente tá saindo do bar assim às 6 da manhã, né? Mas não, só apenas 1 da manhã. Um lindo dia na Groenlândia. Estamos tendo muita sorte aqui, porque tá fazendo um dia lindo atrás do outro. E é lógico que é um lugar com um clima muito diversificado que normalmente fica nublado ou chove, né? Mas tá lindo. Então vamos para uma caminhada hoje.
Ontem a gente veio aqui nesse lugar, onde é o porto da cidade, estava repleto de icebergs. E hoje, cara, não tem nem metade dos icebergs que tinha ontem. É incrível como eles derretem muito rápido, de um dia para o outro. E agora são exatamente 7 horas da tarde e decidimos fazer agora uma trilha que vai nos levar até um lago que é meio que um fjord. E o lugar promete ser lindo como qualquer lugar aqui, né? Tá sendo incrível. Pegou um pequeno mapa do hotel para poder fazer essa trilha, mas eu não tô confiando muito nesse mapa não, porque o mapa é bem básico e aqui é bem fácil de se perder também. Mas nossa sorte aqui não anoitece. Então, pelo menos visibilidade vamos ter. E aqui estamos chegando, na verdade vamos passar do lado do cemitério. Os cemitérios aqui, eles não têm um nome na cruz, e quando a pessoa falece, o nome que lhe pertencia passa à próxima pessoa da família que nasce. Então é muito comum que venha ali falecer um tio e o sobrinho que está nascendo receba o nome dele. Eles entendem que quando a pessoa se vai, já pouco importa que tenha o nome na cruz ou não, porque o que fica é a lembrança dela, e o nome é passado como uma tradição já por séculos que eles adotam esse jeito de lidar com a morte. Isso é muito interessante, porque a gente tinha passado por alguns cemitérios na outra ilha também, e não tinha nome. E essa informação foi a moça que trabalha no hotel que disse que, tanto é que ela também recebeu o nome da tia que morreu alguns meses antes de ela nascer. Muito interessante isso aqui na Groenlândia. O interessante é que eles têm um modo de marcação da trilha para não deixar que as pessoas se percam, né? E é uma bolinha com um ponto dentro da bolinha. Diferente do Caminho de Santiago, que é uma seta, né? Então aqui é uma bolinha. Uau! Que lindo, cara! Tá vendo? Groenlândia não é só neve e gelo, não. Isso é o verão na Groenlândia, cara. É incrível como o derretimento
dessas geleiras causam esses lagos. Entre um lago e outro vai tendo essas pequenas cachoeiras. Agora chegamos no maior dos lagos, ou seja, desde esse lago aqui, ele escorre para o outro menor que fica um pouco mais para baixo, daí escorre para o outro menor ainda, mais lá para baixo, até chegar na cidade. E esse lago maior aqui a gente pode ver lá do outro lado, ó, aquela montanha, dá para perceber que é de lá que escorre toda a água que é derretida da geleira até para esse lago maior. Interessante que esse lago aqui ele está parcialmente congelado, porém dá para perceber também que a camada de gelo é bem fina. Lógico, pelo fato de ser verão agora, né? Com certeza no inverno isso aqui é tudo congelado. Aê! Tá ajudando o problema climático aí, ó. Tô ajudando a piorar o aquecimento global. A gente já estava meio preocupado porque não via mais o sinal dizendo para onde que é o caminho. Não sabíamos se estava certo. Eu estava com um pouco de medo, na verdade, mas finalmente achamos aqui o sinal. Não estamos perdidos. Nos achamos. Novamente perdidos, cara. Dessa vez tá perdido. Dessa vez tá demorando para achar o sinal e não sabemos mais para que lado ir. O mapa não faz sentido muito. Bom, vamos ver. Agora subindo essa montanha aqui para ver se a gente consegue uma visão geral e acha esse caminho, cara, porque a gente realmente está completamente perdido agora.
E aí, GG, como que você tá se sentindo perdido no meio de uma trilha na Groenlândia? Tá tudo certo. Porque quando a gente volta por onde veio, segue o rastro da lua e é isso. E já são 9h30 da noite, cara. Não parece, mas é. Além de estarmos perdidos, o mapa também do Google não faz nenhum sentido. Que a gente acabou de chegar num outro lago que não está no mapa, cara. Na real tem um lago no mapa, mas ele está bem mais longe do que parece. Só se o lago cresceu e o satélite não deu conta de acompanhar. Achamos uma estrada, cara, uma estrada de carro. Ou seja, eu acho que só seguir essa estrada a gente consegue voltar para a vila. Aí, ó, chegamos na estrada. Então não estamos perdidos. Se tem uma estrada, nos achamos. Que quadro! Finalmente encontramos as bolinhas brancas, que são os sinais de que estamos de volta na trilha. Acabamos de avistar uma ali na frente. Eu estou impressionado com essa paisagem, meu. Surreal. A imensidão das coisas, por exemplo, as montanhas. Elas são tão grandes que impressionam e fazem a gente achar tanta beleza nisso. Já estamos vendo lá na frente a pequena vila de Tasiilaq, finalmente. E olha que já são 10h20 da noite. Mas ó, a luz tá perfeita esse horário. Tá lindo demais, cara. A lua bem tímida lá no céu e o sol do outro lado.
Muitos cachorros por aqui. Os cachorros que são usados para puxar os trenós. Eu só acho um pouco triste porque eles estão todos presos, acorrentados. Passamos ali, né, e vimos do lado daquela casa ali os pedaços da coluna vertebral de uma baleia, meu. Mais um dia na Groenlândia, esse lugar super remoto no planeta, que eu nem acredito que estou aqui. Hoje eu decidi dar uma caminhada até o supermercado. A gente anda comendo só no hotel até agora, apesar de um dos dias a gente ter comido num café, que também custou muito caro. As refeições no hotel são muito boas, deliciosas, mas cada refeição custa R$170, fora o café da manhã que é incluído, né? Então agora tá na hora do almoço, é 12:30, e vou no mercado ver se eu acho alguma coisa para comer que não é de cozinhar também, porque no hotel não tem cozinha para os hóspedes utilizar. E ali é o único hospital da ilha. Aqui é tão pequeno, tem tão poucas pessoas aqui, que a gente já passa a ver, depois de alguns dias aqui, a gente passa a ver já as mesmas pessoas direto. Aquele ar de cidade bem pequena. Agora a gente vai dar um passeio de lancha por entre os icebergs. Vai ser um passeio de mais ou menos 1 hora e nos custou em torno de $100 cada um. E essa é uma navegação um pouco de risco, pelo fato de a gente estar navegando aqui em volta dos icebergs. Então esse é o motivo que o barco tem que ir bem devagar. O piloto aqui do barco disse que esse iceberg provavelmente veio do Polo Norte.
E agora nós vamos atracar num iceberg e ter a experiência de caminhar no iceberg. Vamos lá. Parece que o motor ali tá pegando no gelo. Ele teve que reestacionar de uma outra maneira. E aí, GG, vai ter coragem de andar no iceberg? Com certeza, já tô pronto. It's stable. Good. Loucura, cara, de pensar que estou andando num pedaço de gelo que está boiando no mar. E aí, GG, você achou que algum dia você iria estar em cima de um iceberg? Desde as aulas de geografia, lá na 4ª série da escola. Groenlândia, icebergs. Eu nunca imaginei, nunca tinha esse sonho, mas tá sendo, assim, uma experiência e tanto, hein? Interessante que dá para ver grande parte do iceberg submerso. E agora chegamos em alguns icebergs que parecem mesmo esculturas, de tão lindos. Ou seja, a natureza é uma artista, né? E esses icebergs aqui, diferente dos outros que vieram do Polo Norte, esses aqui, na verdade, se desprenderam do alto dessa montanha. O mar hoje está cheio de iceberg. De um dia para o outro encheu. Ou seja, a corrente do mar traz eles lá do pé da montanha para cá. E como disse também o cara do barco do passeio de ontem, ele falou que muitos vêm do Polo Norte, meu, e vêm derreter aqui.
Voltamos para a ilha de Kulusuke agora. Foi apenas 10 minutos de helicóptero e agora vamos esperar algumas horas aqui no aeroporto para pegar o voo de volta para a Islândia. As mudanças climáticas têm um impacto profundo na Groenlândia, onde o aquecimento global está derretendo as calotas polares a um ritmo alarmante. Esse fenômeno não apenas transforma a paisagem, mas também afeta a vida dos moradores locais e da fauna, como ursos polares e focas que dependem do gelo marinho para sobreviver.